Em Colossenses, no capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já dantes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que o vistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, fortificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos, no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo o homem, ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. O meu desejo é que o Senhor, de facto, nos abençoe ricamente. Nós, na semana passada, tivemos, portanto, um corte no estudo, como certamente notaram. Naturalmente que houve alguma perda, mas não há problema nenhum. Nós que estávamos aqui não perdemos, pela graça de Deus. De qualquer das maneiras, no versículo 11, nós vemos aqui a palavra poder revelada 3 vezes, como eu já tive a ocasião de dizer na semana passada. Corroborados quer dizer fortalecidos, ou seja, revestidos de poder, de força. Em toda a fortaleza, cá temos poder outra vez, fortaleza, poder, segundo a força ou poder da sua glória. E, portanto, eu só para relembrar, o apóstolo orava para que os crentes fossem fortalecidos. Nós precisamos que orem por nós, para sermos fortalecidos. A nossa tendência natural é sermos fracos. A nossa tendência natural é sermos enfraquecidos. E por isso vacilamos tantas vezes. E por isso fraquejamos tantas vezes. E por isso perdemos o entusiasmo tantas vezes. E por isso voltamos para trás. Ou esmorecemos, desanimamos, como o nosso irmão Alberto teve a ocasião de falar na semana passada. E por isso precisamos que orem por nós. E o apóstolo, sabendo disso, da tendência que há em nós. Porque isto é uma tendência que há em todos nós. Não pensem que isto é uma prerrogativa ou que é uma característica apenas de alguns crentes. Todos nós somos débeis e fracos por natureza. Somos ovelhas, não nos podemos esquecer. E a ovelha é um animal débil e fraco. Ela precisa
De facto, o pastor, ela não subsiste sem o pastor. E então, ele ora para que eles fossem fortalecidos. E como nós tivemos a ocasião de ver, segundo esta fortaleza, era segundo o poder. Ele orava para que eles tivessem poder, mas era segundo o poder da sua glória, que é o poder do seu gozo, a força do seu gozo, porque glória é gozo no superlativo. Por isso é que a palavra glória, não é? Que é quase que sinónimo de céu, é assim chamada porque é um local de gozo. É um local de gozo. Se há sítio onde há gozo, é lá. E é claro que isto é um assunto profundo e que nos levaria certamente algum tempo a estudarmos e podermos perceber que céu, glória e gozo são sinónimos, de certa maneira. Mas eu queria chamar a vossa atenção para a força da alegria. Porque aqui temos a força da alegria. E já o servo de Deus no passado dizia: a alegria do Senhor é a nossa força. E por isso eu tive a ocasião de dizer na semana passada que não admira que os crentes que estão sem força estão tristes. Porque a tristeza está associada à falta de força. E a força está associada à alegria, na Bíblia. A alegria do Senhor. E portanto ele ora por isto e depois diz no versículo... corroborados, eu saltei, fortalecidos, não é? Em toda a fortaleza, ou seja, como eu tive a ocasião de dizer, nós precisamos de... em toda a fortaleza quer dizer, nós temos que ser fortes em todas as áreas da nossa vida, não podemos ser fortes apenas neste aspecto, nós às vezes somos fortes em alguns aspectos, mas somos fracos noutros aspectos. E precisamos de ser fortes em todos os aspectos, porque o diabo entra e ataca-nos e vence-nos pelas nossas vulnerabilidades, pelos nossos pontos fracos, pelas nossas fraquezas. Nós sabemos quais são os nossos pontos fracos. Se nós nos examinarmos a nós próprios, nós facilmente, cada um de nós, em relação a si próprio, sabe quais são os seus pontos fracos. E o apóstolo orava para que os crentes fossem fortalecidos em toda a fortaleza. E, portanto, não adianta ter uma fortaleza muito forte à frente, não é? Em que o inimigo não consegue transpô-la, mas ter uma retaguarda fraca, vulnerável. E no versículo 11, ele depois diz, em toda a paciência e longanimidade com gozo, nós falamos disto na semana passada, não vou repetir, apenas quero dizer o seguinte. Evidentemente que se nós formos fortes, nós vamos ser pacientes. Uma das coisas que a gente mais precisa nesta vida é sermos pacientes. Permanentemente estamos a ser testados nessa área. E em muitos aspectos da vida, não é só ser pacientes se alguém nos responde mal, se alguém nos pica, se alguém, enfim, faz qualquer coisa, mas sermos pacientes pela vinda do Senhor. O Senhor ainda não veio. Ele era bom que viesse já agora, mas ele ainda não veio. Temos de ser pacientes. Esperar. Sermos pacientes é uma virtude impressionante. E o apóstolo Paulo sabia disso, porque isto vai tocar em muitas áreas da vida do crente, e ele queria que nós fôssemos pacientes e fôssemos também longânimos. Sabem que a longanimidade é a paciência no superlativo. Isto visto por outro lado, nós vimos alguma coisa na semana passada, é paciência no mais alto grau. É paciência perante insultos. Por isso é que o nosso Deus é longânimo, porque perante a atitude dos homens para com ele, eu já tinha destruído os homens. E de facto só quem é longânimo, que tem uma paciência em altíssimo grau, é que é capaz de tolerar o que ele tem tolerado. E isto constitui um desafio para nós. Porquê? Porque a mesma longanimidade Deus espera encontrar em mim. E nós às vezes explodimos, retaliamos, vingamos, sei lá o que é que a gente faz. Está errado. Nós devemos ter a capacidade de, mesmo perante ameaças e insultos, sermos capazes de resistir. Eu nunca me esqueço, eu para já tive uma ilustração viva da paciência, que era o irmão Sobral. Eu acho que só uma vez o vi perder a paciência. Acho que só uma vez o vi perder a paciência. Eu vou-vos contar como é que eu vi perder a paciência. Aquele grande homem de Deus que eu tive o privilégio de conviver, um dia fizemos uma viagem longa e viemos ao sul, do lado de Espinho, e viemos até Rossio, ao sul do Tejo.
visitar uma crente viúva, quase cega, e isto revelava também a grandeza do coração dele e do amor dele em cuidar dos necessitados. Ela era esposa de um servo de Deus que Deus usou poderosamente no passado, aqui na área de Lisboa, que era o irmão José Couto. Já não sei se era José Rodrigues Couto, se era José Dias Couto, mas acho que era José Rodrigues Couto, mas não interessa, era José Couto. Muitos dos folhetos antigos que andavam a circular tinham sido traduzidos por ele. Ele fez um grande trabalho no âmbito da literatura. Era um grande amigo do nosso irmão José Elídio Freire. E a esposa, a viúva, chamava-se Judite Couto. E nós lá fomos visitar a Judite lá. E na altura quem foi connosco foi o irmão Palmeiro. Era eu, o irmão Palmeiro e ele. Fomos os três. E depois de irmos visitar a irmã Judite Couto, eu já não sei das circunstâncias, mas a gente foi buscar azeite, algures ali para aquela zona, uma zona de azeite, e fomos lá a um sítio, lá para uns caminhos e tal, fomos buscar azeite. E ele comprou azeite para levar para casa, não é? E então levamos uns coisas com azeite, uns garrafões com azeite, e lá fomos nós com a viagem para ali acima. Temos uma comunhão muito boa, sempre, maravilhosa. E quando nós chegamos de regresso lá acima ao norte, deixamos o Palmeiro em casa dele. E quando ele parou o carro para o Palmeiro sair lá em casa dele, o Palmeiro foi à bagageira buscar lá umas coisas, onde vinha o azeite, e tinham lá algumas coisas. Eu até acho que foi dessa vez que ela teve a amabilidade de nos oferecer livros que o marido tinha da biblioteca dele, e ela deu livros a mim e ao Palmeiro, e ele foi lá buscar o que lá tinha na bagageira, quando saiu. E eis que quando o irmão Sobral abre a bagageira, o azeite tinha explodido. Houve um garrafão qualquer, sabem que o azeite, não sei se vocês sabem, mas agora fica uma lição para vocês, quando transportarem azeite, transportem com muito cuidado, porque a tendência do azeite é que ele exerce uma força tremenda e a rolha tem tendência para sair. Portanto, aquilo, se não estiver muito bem fechada, e quando eu digo bem fechada, não é só fechada, é aquilo que tem que estar mesmo protegida, tem que estar bem, não sei qual é o sistema, mas a tendência do azeite é de facto isso acontecer. E estamos a falar de azeite puro, não é? Não estamos a falar de zurrapa. E aquilo aconteceu. E o irmão Sobral, coitado do irmão Sobral, ao ver a bagageira com azeite, o irmão Sobral, houve ali uma manifestação momentânea de ele ter um bocado perdido a paciência, mas foi assim uma coisa muito ligeira. Aliás, o Palmeiro assistiu a isto tal como eu, acho que ele tem a mesma opinião que eu, foi o único momento que a gente viu. Mas foi assim uma coisa momentânea que ele passou logo. E nós estamos sempre tentados a isto. E eu nunca me esqueço do irmão Sobral um dia ter contado isto. Que um dia, numa conferência, houve um pregador que fez uma coisa que não se deve fazer. E ele, de cima da tribuna, atacou um outro pregador que estava lá em frente. Coisa mais triste, não é? Uma coisa destas poder acontecer. Mas nós temos na Bíblia exemplos disso, infelizmente. E o irmão que estava, quando ele acabou de falar, o irmão que estava sentado ao lado dele, disse-lhe assim, não se vai defender. E este crente disse, não. E não foi. Eu quero chamar a vossa atenção para isto. Quem tem esta força pela qual Paulo orava, em toda a fortaleza, está tão forte que não precisa de força adicional, não precisa de reforços, não precisa de advogado, não precisa de defesa, não precisa de nada. Percebem a ideia que eu estou a dizer? E, portanto, tem uma alta paciência e tem uma alta longanimidade para, perante uma situação deste tipo, aguentar e resistir até à tentação de se defender a si próprio. Eu nunca mais me esqueço disto que ele contou. E, portanto, eu queria chamar a vossa atenção para isto. Só quero dar mais 2 pensamentos e calmo já. Que é o seguinte. Uma vez houve uma crente, uma vez li isto, que houve uma crente que ia no trânsito a conduzir, como acontece com todos nós que conduzimos, não é? E ela ia a conduzir e o carro num semáforo foi abaixo. E ela não conseguia pôr o carro a trabalhar. E vocês estão a ver, não é? Os carros atrás. Então o carro que estava atrás começa a apitar. Pi, pi,
pi. E ela, coitadita, a tentar pôr o carro a trabalhar, não conseguia pôr o carro a trabalhar, o carro não pegava, e depois uma pessoa, quando fica nervosa, ainda pior. E o outro a apitar lá atrás, a apitar, e não parava de apitar, e ela não conseguia pôr o carro a trabalhar. Ela, com uma calma impressionante, fez o seguinte: saiu do carro, dirigiu-se ao condutor que estava atrás dela, e, com muita calma, e disse assim: olha, o meu carro foi abaixo, eu não consigo pôr o carro a trabalhar. Se o senhor não se importa, vá tentar pôr o meu carro a trabalhar, enquanto eu fico aqui no seu a apitar. Epá, é assim, ela não apenas foi paciente, como ela deu uma grande lição àquele indivíduo. E a todos nós aqui hoje, não é verdade? Porque a falta de paciência é ridícula, estão a ver? Aquele indivíduo estava a apitar para quê? Ela, coitada, estava com um problema que nem conseguia resolver. Em vez de ir ajudá-la, nem foi ajudá-la. E a falta de paciência dele levou a fazer aquilo. E ela quis lhe dar uma lição para ele poder aprender a lição. Disse: olha, vamos inverter o papel, que você ver que tal é a coisa, que tal é a situação de estar numa situação destas. E a outra situação que eu queria chamar a vossa atenção foi um crente que estava num escritório a trabalhar e uns indivíduos foram lá ao balcão e ele atendeu e tal, porque queriam qualquer coisa. E o homem pôs-se lá à procura, lá nas estantes, e estava à procura daquilo que andava à procura, que eu não sei o que era, de um papel qualquer, de um documento qualquer, e não encontrava. E já estava assim há muito tempo à procura daquilo. E aquilo, não havia meio de... estavam ali já várias pessoas e não sei o quê, e o indivíduo que estava à espera, não é? Pensou assim: e ele não vai aguentar, e ele daqui a um bocado vai explodir. Vai explodir face à paciência que ele estava a ser sujeito naquela operação. Eu não sei dos detalhes, mas foi uma coisa qualquer assim, deste género. Passado um bocado, irrompeu pelo prédio acima uma série de crianças a fazer uma grande algazarra, um grande barulho. E enquanto o homem estava lá, pendurado, posto no escadote, à procura dos papéis, lá naquelas estantes e não sei o quê, e o indivíduo que estava lá à espera vai ser: agora é que ele vai explodir. Agora é que ele vai explodir. Com estes miúdos a fazer esta algazarra, agora é que ele vai explodir. E ele fez uma coisa deliciosa. Sabem o que ele fez? Desceu do escadote, virou-se para as pessoas que estavam lá e, com um sorriso, disse assim: é uma alegria sabermos que as crianças estão cheias de saúde. Que Deus nos ajude. Quero chamar a vossa atenção para este pormenor: a paciência ligada à alegria. Já viram o que é que diz o versículo? O versículo diz assim: corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo. A alegria do Senhor é mesmo força. E ele estava com aquela alegria, e com alegria disse o que disse, revelando uma enorme paciência, ao contrário do que o outro esperava. E só, por último, só no instante, capítulo 11 da Carta aos Hebreus. Isto era um assunto que requeriria da nossa parte algum cuidado de análise. Diz assim, eu disse que é o 11, mas é o 12. No capítulo 12 da Carta aos Hebreus, nós lemos assim: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência, notem bem, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Nós precisamos de correr com paciência, que é o que a gente não tem. Somos muito impacientes. E ele diz: corramos com paciência. E depois ele diz assim: olhando para Jesus. Porque se nós olharmos para o Senhor Jesus Cristo, não encontramos ninguém, ele é referência, em termos de viver a vida dele com uma paciência única. E ele diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo, e cá está a alegria associada à paciência, notem bem, cá temos outra vez a alegria associada à paciência, pelo gozo que lhe estava proposto. Daí que a nossa passagem, só para relembrar, que isto aqui tem vários aspectos, mas a nossa passagem diz assim: corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, esta força tremenda da alegria do Senhor, estão a ver? É que nos dá aquela paciência e longanimidade, e então
nós lemos assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Paciente. Desprezando a afronta. E assentou-se à destra do trono de Deus. Eu não sei qual é a ideia, qual é a imagem que vocês têm da descrição que a Bíblia faz do percurso do Senhor ao ir à cruz. Mas eu vejo uma pessoa serena, calma, paciente. Perante tudo, e mais uma vez, a Pilatos, perante as acusações todas que lhe fizeram, virou-se para ele e disse assim, então, não alegas nada em tua defesa? Fazia lembrar o outro. E ele nada, não abriu a boca, não se defendeu. Ele podia, num ápice, mostrar a sua inocência e provar a culpabilidade de todos que estavam ali à frente dele, mas ele calou-se. Uma paciência tremenda. E diz o apóstolo, nós estamos a correr esta carreira, olhamos para ele. E vede, pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou, ele aguentou, ele foi paciente, pelo gozo. E eu quero chamar a vossa atenção para isto, pelo gozo. A alegria do Senhor é mesmo a nossa força. É uma força tremenda. Que Deus nos ajude. Vamos. Eu sei que o Nando tem pensamentos. Não sei se mais alguém tem. Faz favor, Nando. É um breve pensamento que eu queria partilhar com os irmãos. No mesmo versículo, no versículo 11, quando nós lemos, e o Senhor fala-nos através do apóstolo Paulo, e nós vemos a preocupação do apóstolo Paulo nesta carta. A primeira preocupação dele é tentar fortalecer os crentes, fazê-los perceber verdadeiramente como é que eles se podem defender. E quando nós lemos aqui, e quando ele diz, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, eu vou me focar aqui nestas duas palavras, neste primeiro trecho, que diz corroborados em toda a fortaleza. Eu fui ver o significado de corroborados e uma das coisas que eu gostei muito foi que um dos significados diz-nos que é autenticado. Ou seja, corroborado quer dizer autenticado também. O que é uma coisa autenticada? E geralmente quando a gente viaja de um país para o outro, precisamos de autenticar documentos. Se nós tivermos um documento que não esteja autenticado por uma instância governamental, alguém, uma autoridade, ou seja, esse documento não vale de nada. Pode ser um documento até válido sem estar falsificado, mas se não for autenticado por uma instância ou uma autoridade, ou seja, pegamos nesse documento, uma certidão de nascimento, vamos a uma instância, a uma autoridade, e essa autoridade vai autenticar o documento, ou seja, é meter um selo branco, e esse selo então faz com que o documento seja válido. Isso significa autenticar. E nada pode... É um selo branco em que o papel fica marcado de tal maneira que nada vai manchar isso. Ou seja, não há hipótese de falsificação. E ficamos com esse documento que nos dá livre passagem para podermos tratar seja daquilo que for. E é isso que o Senhor fez em nós. Nós de antes a nossa cédula estava manchada, nós hoje somos documentos autenticados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não há motivo nenhum pelo qual nós devemos nos obscurecer por uma sociedade, e nós vemos a nossa sociedade hoje procurar, e vemos que é assim, as pessoas procuram seguro de vida, procuram seguros de saúde, a insegurança é total. Quando o Senhor diz, quando nós somos autenticados pelo Senhor, pelo sangue do Senhor, isso é motivo, de facto, de nós nos sentirmos fortes. E nós vemos logo a fortaleza aqui estar associada a isto. Ou seja, nós somos fortes em nós próprios? Não, nós não somos fortes em nós próprios. Nós somos fortes no Senhor. Ou seja, se a palavra de Deus, e nós vemos que a palavra de Deus é a nossa força, é aquilo que nos dá força, é aquilo onde nós vamos buscar, é aquilo que nós temos as diretrizes todas para a nossa vida, então essa força deve existir em nós. O grande problema é quando nós pensamos que nós vamos para ficarmos quase como numa redoma, ou seja, a igreja serve de uma redoma, de uma bolha, em que nós estamos ali
e nada nos pode atingir. É quase como muitos optam por se isolar em mosteiros longe de tudo, então vivem naquela redoma. Então isso assim é fácil. Isso é fácil. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós de facto estamos no mundo, estamos no meio de uma sociedade que está corrompida, e o Senhor diz assim: vocês estão autenticados por mim, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, vocês têm que ser fortes, porque se a igreja não mostrar força, se nós não mostrar, e nós, o irmão Carlos quando falava e diz que cada um de nós, logo no início, é um mundo de problemas, é um mundo de alegrias, é um mundo de sofrimento, mas mais do que isso, cada um de nós está autenticado no Senhor. Cada um de nós deve ser forte. É isso que a igreja... Se nós não formos fortes, o que é que os nossos filhos veem em nós? O que é que os nossos irmãos podem procurar? O Senhor quer se manifestar neste mundo, hoje, através da sua igreja. E a sua igreja somos nós. E nós vimos, logo no início, quando o irmão Carlos falava um pouco acerca da Inglaterra e aquela igreja, o que fez logo ali a saída, é isso que o Senhor quer. Ele quer se manifestar através de cada um de nós. Se de facto nós tivermos uma atitude e uma postura de cédulas riscadas com o carimbo vermelho, ou seja, se nós não manifestarmos de facto que somos nascidos de novo, somos novas criaturas e que queremos fazer a diferença, é complicado, irmãos, não conseguimos crescer. E a palavra de Deus, o apóstolo aqui, a preocupação dele era essa, porque nós vemos mais à frente ele dizer que muitos são levados por outras doutrinas de homens que não têm fundamento bíblico. Se de facto nós não estivermos fortalecidos nisto, se de facto nós não tivermos a noção de que somos corroborados, ou seja, para além de nós virmos aprender e nós todos devemos funcionar como um núcleo, como uma fortaleza, cada um de nós é um mundo. Lá fora. Nós lá fora não temos o amparo uns dos outros que temos aqui. Hoje, graças a Deus, eu com o telefone posso ligar para o Carlos, ou o Carlos liga para mim, ou eu ligo para o Pedro, ou seja, para quem for, olha, preciso da tua ajuda. Mas há momentos em que a resposta tem que ser imediata. E se nós não estivermos firmes, se nós não tivermos essa força, é complicado, irmãos. Eu só vou dar esta ilustração, esta pequena ilustração. Um dia 2 amigos iam a passear num campo e estavam a conversar e um deles dizia: epá, isto está aqui um odor esquisito aqui no meio do campo. E um deles dizia: olha, isto andaram a estrumar o campo, andaram a meter estrume no campo e isso é o cheiro de estrume. E um deles começou a lamentar, lá está, impaciente com aquela situação e deixou de apreciar aquilo que estava na natureza. E um deles disse: epá, olha para os lírios, não estás a ver ali os lírios, são tão bonitos. Epá, tu devias de ser como um lírio. E ele ficou logo ofendido. Epá, eu como um lírio? E ele disse: sim, os lírios crescem no meio do esterco, mas olha para eles, inalam um cheiro diferente daquilo que é a terra. Ou seja, eles conseguem aproveitar o nutriente que a terra tem e não ser igual à própria terra, no meio onde estão inseridos. Muitas das vezes nós estamos nessa sociedade e estamos inseridos no meio, nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres. Eu acredito que muitos de vocês estão no meio, num trabalho, em que tudo à vossa volta funciona ao contrário. Tudo à vossa volta não é propício para que nós possamos pensar assim: epá, mas eu vou-me calar. E ninguém vê a diferença. Nós temos que tirar o melhor, porque muitas das vezes o Senhor dá-nos lições com descrentes. Nós tiramos lições de descrentes, de pessoas que infelizmente não veem a verdade, porque não querem, porque se calhar já ouviram muitas vezes, mas não querem. E o Senhor às vezes faz com que nós tiremos grandes verdades dali, mas nós não vamos viver da mesma maneira. Nós não vamos inalar para fora o mesmo que a terra dá. Não, vamos ser diferentes. Foi aquilo que nós vimos. E nós vemos no versículo mais em baixo como é que nós devemos agir, com paciência, longanimidade e ter gozo nisto tudo. É possível ter gozo no meio de uma situação complicada? Se a palavra de Deus diz que é porque é possível. O apóstolo Paulo tinha... A situação do apóstolo Paulo, tudo aquilo que lhe rodeava, era para ele ter gozo. Humanamente falando, a gente dizia: epá, era um indivíduo que deveria viver a vida toda amargurada, preso, sabe-se lá em que condições, e não era isso que acontecia. E connosco é o mesmo. Hoje, a nossa cédula, e nós podemos ler muito rapidamente, logo no capítulo 2 e no versículo
14, o Senhor diz-nos assim: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Hoje nós somos um documento diferente. Nós hoje somos um documento autenticado pelo Senhor, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Como tal, temos que agir de uma maneira diferente. Não podemos agir da mesma maneira como nós outrora éramos. Infelizmente, dou graças a Deus, e quando o irmão Carlos Frisava e falava nas crianças, eu dou graças a Deus porque nós hoje vemos uma sociedade e Satanás, ele é astuto e ele tenta introduzir nas nossas crianças algo perverso na vida, algo que contraria aquilo que os princípios da palavra de Deus, porque uma criança não pode vir ao estudo bíblico aprender desde cedo a palavra da maneira correta. Muitas das vezes nós próprios somos um entrave. Não é isso que tem que ser. Nós temos que ser a fortaleza dos nossos lares. Nós temos que ser uma fortaleza lá fora. Temos a nossa tendência natural é criar barreiras que nos possam proteger. Mas o Senhor quer muito mais do que isso. O Senhor quer que nós sejamos essas barreiras. Nós temos que ser essa barreira para travar tudo aquilo que é de mau e que quer contaminar os nossos lares, os nossos amigos, os nossos familiares. Então temos que ser nós essa barreira, temos que ser nós essa fortaleza. Que o Senhor nos ajude, irmãos. E para terminar, podemos ler em Filipenses, no capítulo 4, quando o apóstolo Paulo diz, o Senhor através do apóstolo Paulo diz isto, e no versículo 13, mesmo para terminar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor está sempre disponível. Sempre disponível. Não há momento algum que nós possamos dizer que o Senhor não tem tempo para nós. O tempo do Senhor é a qualquer hora, a qualquer momento. Basta nós buscarmos. E nós temos essa possibilidade. Que o Senhor nos ajude, de facto, a procurarmos essa fortaleza no Senhor e sermos nós próprios aquilo que o Senhor quer que nós sejamos nesta sociedade completamente corrompida dos valores de Deus. É uma sociedade de costas viradas e muitas das vezes é preciso fazer alguma coisa. E o Senhor quer isso de cada um de nós. Não há atributo nenhum especial que o Senhor queira, porque senão Ele não ia nos usar a ninguém. Por isso o Senhor capacita-nos. Ele só quer a nossa disponibilidade. Que o Senhor nos ajude. Não sei se há algum irmão que tem algum conhecimento para dar. Enquanto pensam se tem pensamento para dar, só vou dizer uma coisa que eu na altura não disse, mas parece-me que é importante dizer, e que é o seguinte. Sabem o que é que o Senhor Jesus Cristo disse? E esqueci-me desse pormenor. Porque eu falei do gozo associado à paciência. Pelo gozo que lhe estava proposto, ele aguenta, suporta, revela uma paciência no mais alto grau. E ele um dia disse isto. Ele disse assim, ele fala em guardar os mandamentos, se guardar os meus mandamentos, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, eu quero que vocês guardem os meus mandamentos. E depois diz assim, tenho-vos dito isto. Isto que eu vos estou a dizer, a palavra. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Nós nunca teremos gozo completo sem o seu gozo. Podemos dar as voltas que quisermos dar. Podem ter muita alegria, saltar, ir para o meu arena, ou outra arena qualquer, e andar aos saltos e pulos e pagarem bilhetes caros e terem excelentes palhaços que vos façam rir e não sei o quê. O vosso gozo nunca será completo. O gozo que nos advém é o da palavra de Deus. Lembram-se daqueles dois discípulos a caminho de Emaús? Não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava e nos abria as Escrituras? É o gozo da palavra, que é o gozo dele, e daí a importância da nossa relação com a palavra de Deus, que nos dá o tal gozo, que permite ter a tal paciência. Que Deus nos ajude. Algum de vocês quer dizer alguma coisa? Se não, vamos passar ao nosso irmão Alberto, para quem nós enviamos daqui um grande abraço para ele, de saudades. Irmão Alberto, já estamos com muitas saudades suas.
E, portanto, vamos então ouvir o nosso irmão Alberto. Graças a Deus por mais esse estudo, este encontro. Colossenses, verso 11, capítulo 1. No capítulo 1 de Colossenses, encontramos 3 palavras que queremos destacar. Em toda a paciência, longanimidade com gozo. Em resumo do que já foi dito, temos que paciência significa nunca desanimar. Em circunstância alguma, o seu oposto é fraquejar, é desistir, é retroceder. Outra palavra, longanimidade. Domínio próprio, sim. É nunca retaliar, não vingança. O seu oposto é não se precipitar, mesmo sendo criticado ou sofrendo afronta. Ira e vingança não combinam com a longanimidade. E o verso 11 ainda diz, com o gozo. O prazer sugere esse sentimento de realização, de propósito, de sentido das coisas. Falando das qualidades espirituais e também do caráter cristão, podemos destacar vários personagens do Antigo Testamento. Davi, Jeremias, Daniel, Abraão, Jó. Porém, Moisés, Estevão e Paulo parecem se encaixar melhor na figura que nós temos que entender sobre a paciência, a longanimidade e a alegria, o gozo. O apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, ele sabe muito bem o que ele está dizendo nesta oração do verso 9, 10 e 11 do primeiro capítulo de Colossenses. E ele sabe exatamente porque ele aprendeu que o maior desgaste na vida de um cristão, quando se diz respeito às virtudes de ser passivo nestas circunstâncias da vida, na oposição, na intriga e mesmo na luta, na caminhada cristã. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 10, traz uma frase fantástica. Entristecidos, mas sempre alegres. Em Atos 16, 23, encontramos Paulo e Silas acorrentados, amarrados, numa masmorra, num cárcere, numa prisão, mas louvando e cantando a Deus. Isso é ter o sentido da vida, sentir o prazer da realização da vontade de Deus, mesmo em circunstâncias adversas. Perceba então a vida de Estevão, capítulo 7 do livro de Atos. Estevão, ele ora nos últimos versículos, 7, versículos 59 e 60, ele está orando para os seus inimigos. Mesmo sofrendo injustiça, mesmo sofrendo calúnias, incompreensão, e não mesmo naquela tumulto, ele consegue ainda manter o foco na pessoa de Jesus. E o que podemos dizer então de Moisés? Perseverante, paciente. Ah, Moisés, Êxodo 15 diz, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele foi a salvação. Este é o meu Deus. Isso depois da grande triunfo de atravessar o Mar Vermelho. Podemos aprender na vida de Moisés este modelo de como Deus trabalha no caráter de uma pessoa, de um cristão. Sabemos que Moisés viveu por 120 anos. Vamos dividir em 3, 40, 40 e 40. As 3 fases da vida de um servo de Deus. 40 anos, os primeiros 40 anos, Êxodo capítulo 2, mostra que ele passou no palácio de Faraó. Lá ele aprendeu que ele era tudo, que ele poderia muito mais, pelo conhecimento e teoria. Depois, no capítulo 2, no verso 15 e 21, ele passou os outros 40 anos numa fuga no deserto. E lá no deserto ele aprendeu que não era nada. Na nossa vida é assim. Primeiramente, achamos que sabemos tudo. Depois, na prática, nós vamos vivenciar e atravessar um deserto. Como esses desertos são importantes.
E aprendemos que não somos nada. Por quê? Porque a seguir, no capítulo 3 de Êxodo, vemos Moisés, dos 80 aos 120 anos, trabalhando com o povo de Deus, tirando o povo de Deus do Egito e caminhando pelo deserto. E ali ele aprendeu que Deus é tudo. É assim que Deus faz na nossa vida. Para isso, precisamos exercitar paciência, longanimidade, com gozo, com alegria, com prazer, com realização, focados na vontade do Senhor. A maior força que podemos conhecer é a força da alegria na bondade de Deus. E que o Senhor nos ajude. Amém.